Olá pessoal, vamos iniciar hoje então as nossas aulas de gestão e compliance, ok? Muito bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também em logística empresarial. E além disso, alguns outros cursos aí na área tributária aduaneira. Atuei em diversas empresas aí na área de logística, supply chain e também gestão, não é? Legal, vamos falar então do objetivo do nosso curso. O que é o GVA, não é? Nós vamos utilizar essa ferramenta como um exemplo. O GVA, geração de valor ao acionista. É uma ferramenta aí que nós vamos juntar muito de todos os conhecimentos que nós vimos até aqui, né? Desde administração, contabilidade, análise de balanço, custos, enfim, tudo aquilo que nós vimos, né? Matemática financeira, economia, tudo aquilo que nós vimos até aqui nas aulas anteriores, tá bem? Então é uma ferramenta, né, que vai auxiliar na gestão da empresa, direcionando também as regras de compliance, né? E também trazendo uma cultura empresarial, né? Fortalecendo uma cultura ou direcionando a cultura da empresa, tá bem? É um exemplo, né? Eu peguei o GVA da FGV aí como um exemplo para que a gente possa verificar depois, com todo o conhecimento adquirido, quais são as ferramentas que são aplicáveis, não é? A cada caso, né? A cada tipo de empresa, perfeito? Então esse aqui é um exemplo que podemos seguir, né? E depende aí da aplicação, evidentemente, né? De muito esforço para que ele seja alcançado, ok? É um sistema de gestão, não é? Tendo como meta a maximização do valor da empresa, tá bem? Então, vamos utilizar isso, né? O sistema de gestão, buscando estabelecer metas, né? E maximizar o valor, né? O valor da empresa, ok? O quanto a empresa vale. Qual que é o objetivo? Não é ter a geração de valor como foco das ações estratégicas e operacionais da organização, ok? Então, conforme falamos, é uma ferramenta que vai mexer, que vai alterar, que vai contribuir para uma cultura empresarial, não é? Diante, né? Colocando diante da área estratégica e também operacional da empresa, um foco, né? Um foco para que seja seguido, que todos falem, não é? A mesma língua, e com isso a empresa tenha uma direção com uma cultura bastante forte, bastante enraizada, com conhecimentos iguais, não é? Entre todos os setores, todos os líderes. É uma maneira, né? Um caminho para você colocar toda a sua equipe de trabalho dentro do mesmo foco e evite, não é? Alguns conflitos desnecessários na empresa, não é? No sistema da empresa, enfim. Contribui para a melhoria e para alcançar aí o maior valor possível dentro da empresa, ok? Alinha objetivos de gestores e acionistas na busca da geração de valor. Então todos os gestores, todos os líderes, não é, dentro da empresa, junto com os acionistas, nós temos aí esse alinhamento, não é, com as ideias, com os objetivos, né? O que é geração de valor fica bastante claro para todos dentro da empresa, ok? Principalmente, né, quando falamos de GVA, nós estamos falando de uma ferramenta, de uma cultura que nós vamos levar de cima para baixo, ok? Então nós vamos começar aí treinando, né, e deve-se, né, começar essa cultura pelos acionistas, passando pelos administradores, pelos diretores, pelos gerentes, pelos supervisores, coordenadores, enfim, não é? E dessa forma você vai chegar até o nível, né, operacional, vamos dizer assim, ok? Estabelecer métricas comuns para objetivos estratégicos, avaliação de resultados e estímulo ao desempenho. Então, quando nós falamos que vai ser que é uma ferramenta que você vai trazendo uma cultura de cima para baixo,
porque você vai alinhando, não é, através de métricas aí, todos os objetivos estratégicos, avaliação de todos os resultados de todas as equipes e setores e processos da empresa, ok? E estímulo ao desempenho, não é? Porque quando você estabelece meta, você acorda essas metas, você dá o treinamento, faz com que todas as pessoas tenham o mesmo foco, não é? E a empresa admite uma cultura, uma mudança de cultura, né? Uma alteração naquilo que ela pensa para buscar de uma outra forma melhores resultados. Você tem que dar estímulo ao desempenho, né? Você busca, né, através disso, como nós vimos lá em TGA, não é? O estímulo é aquilo que o profissional deseja, né? Que tipo de profissional, como você faz a motivação da liderança, perfeito? E, obviamente, né, atrelado a tudo isso estará o compliance, né? Que vem aí do comply, né? Obedecer, cumprir, observar. É uma maneira, não é? Por isso que nós estudamos também auditoria, ok? Auditoria interna, externa, né? Pericial, para que nós possamos entender o que nós devemos buscar. E todos tenham em mente essa cultura, né? De análise de riscos, de análise de problemas, né? Dentro da empresa que precisam ser tratados, principalmente se essa empresa tem que dar reporte aí aos seus acionistas, ok? Então, isso é bastante importante. Essa ferramenta, o GVA, ela nos traz, né, dentro desse conceito, né, dessa cultura, alguns valores bastante importantes, ok? Então, conforme falamos, nós temos lá tudo que vimos até agora, né, para falar de gestão e compliance. Então, nós vimos lá a administração geral, né, estudamos lá em várias aulas a história da administração, os conceitos mais atuais, não é? Todos os conceitos que são utilizados, não é? Em diversos ramos, em diversas empresas diferentes. Matemática financeira, sem dúvida, não é? Para que possamos fazer análise de investimento, análise de ativo, tudo aquilo que temos na mão. A própria análise de investimentos, que utiliza aí ferramentas de matemática financeira, dentro, né, de noções de economia também, não é? Juntando lá, calculando payback, o retorno, né, calculando a TIR, né, a taxa interna de retorno, e também aí condições, né, governamentais. Por isso estudamos macroeconomia, ok? Além disso, não é? Noções de contabilidade geral, ok? Avançada, principalmente análise de balanço, né? Auditoria, tudo isso aí não só para entender, não é, todos os processos, lucro, processo como calcular lucros, como chegar, fazer análises aí em cima de negócio, não é? Contabilidade de custos, conhecer aí todos os processos de custeio da empresa, a melhor forma a se adotar, né? Calcular de forma mais assertiva o preço de venda e tudo mais. E juntando tudo isso, todo esse conhecimento, é possível então desenvolver aí ferramentas, né, como o GVA, como o PDCA, ok? São ferramentas e também trazem, né, junto com elas a questão da cultura empresarial, ok? Então, para você fazer com que todos a sua equipe, né, todos os participantes, todos aqueles que estão dentro da estrutura empresarial, tenha o mesmo foco, tenha a mesma direção e cumpram as regras, né? Por isso o compliance ele é importante, essa cultura de auditoria que todos têm que conhecer, todos têm que seguir, todos têm que participar, ok? Então essas ferramentas irão conduzir, não é? Colocar as pessoas, né? Colocar os processos, os fluxos dentro da empresa, dentro de algo que possa ser controlado, não é? E auditado e seguido por todos, não é? Trazendo uma cultura, uma educação, treinamentos a todos os funcionários, ok? O GVA e o PDCA são os exemplos que eu estou utilizando aqui no nosso curso, porque no meu entender o GVA
ele vai trazer essa cultura de cima para baixo, e o PDCA vai fazer o inverso, vai colocar também uma cultura de baixo para cima. E essas duas coisas juntas, essas duas ferramentas, né, juntas, elas vão conseguir então trazer maior segurança, trazer maior confiabilidade para os nossos processos, para as nossas metas, para a forma com que nós vamos atuar. Nós queremos que nossa empresa, né, que a empresa que estamos ali dedicando esforços, atue, e como nós queremos conduzir as equipes, ok? Então isso é fundamental. E por último, né, depois dessas aulas de GVA e de PDCA, nós falaremos aí sobre noções de gestão ambiental, tá bem? Porque também é algo bastante importante e atual para que todos aí os gestores na empresa possam também conhecer, não é? E trabalhar dentro, porque serão exigências cada vez mais fortes, não é? Num mundo globalizado aí, a questão de gestão ambiental, tá bem? Muito bom. Então vamos adiante com isso. Começar falando efetivamente do GVA, ok? Muito bem. Então vamos falar sobre os índices de GVA. A melhor forma de gestão, o que os gestores precisam aprender para que a empresa tenha o sucesso, ok? Lembrando, é uma ferramenta e uma forma de você levar uma cultura empresarial, não é? Fazer com que todos tenham o mesmo conhecimento. Para isso você precisa treinamento, precisa alinhar os conhecimentos, não é? Trazer todo mundo para o mesmo nível. Aqui, como estamos falando de ferramentas contábeis, financeiras, nós precisamos levar isso de cima para baixo, né? Dos gestores, diretores, acionistas, né? Para os gerentes, para os supervisores. Vamos dizer que nós vamos chegar do nível estratégico até o nível tático, ok? Até o nível do meio da empresa, né? Os recursos operacionais, não é? Eles não estarão tão inseridos dentro desse treinamento, até por uma questão de conhecimento técnico mesmo, ok? Por isso nós unimos duas ferramentas, não é? O PDCA e o GVA, para que o GVA venha trazendo essa nova cultura que queremos para a empresa e para os negócios, de cima para baixo, e o PDCA faça o mesmo trabalho, trazendo essa nova cultura de baixo para cima, cada um contribuindo com aquilo que pode, com aquilo que está ao seu alcance, né? Com aquilo que tem condições de trabalhar, mas todos envolvidos de forma direta nos resultados da empresa, ok? Muito bom, vamos começar aqui falando dos índices. O primeiro índice que nós vamos conhecer aqui é o TSR aí, o Total Shareholder Return, que é o retorno aos acionistas, tá bem? Então nós vamos aprender a calcular isso. Como nós vimos lá em análise de balanço, lá nós olhamos índices, não é? Financeiros, índices econômicos, não é? Vimos lá o índice de atividade também, não é? Então assim, e aqui nós vamos complementar isso através de uma ferramenta. Nós iremos colocar isso, todo aquele conhecimento, né, de análise, de forma técnica. Agora nós estamos trazendo isso para o dia a dia da empresa, aquilo que todos têm que fazer, não é? Como se medir, como gerenciar, ok? Como controlar. Então nós vamos os índices GVA e da FGV estabelecem aí esse índice como importante, ok? Um índice de medir qual é o retorno, né, total para os acionistas. Além disso, o TBR, o retorno total do negócio, né, não só para os acionistas, como o retorno total do próprio negócio. E o CFROG aí, que é o Cash Flow Return on Gross Investment, que é o retorno sobre o investimento bruto, ok? Nós vamos também ter esse índice, calculá-lo
como um índice de lucratividade, não é? E o CVA, que é o Cash Value Added, aí, é o valor agregado, né, em dinheiro, ok? Que será mais utilizado aí num nível um pouco mais operacional, ok? Um nível tático, vamos dizer assim. A base de ativos, né, que é o imobilizado operacional, mais o capital de giro, né, que é investido aqui nesse índice, e o WACC, aí, né, que é o custo médio ponderado do capital, né, o Weighted Average Cost of Capital. É o dinheiro que aplicamos, não é? Qual é o custo médio desse dinheiro, ok? Mais a depreciação econômica. Todos esses índices trabalharão juntos, né, dentro dessa ferramenta, dentro dessa cultura. Nós vamos medi-los, todos eles, não é? Acompanhar, né, fazer as reuniões terão como foco apenas esses índices, ok? Isso traz a cultura para que todos observem esses índices durante o dia a dia, não é? Para que no final do mês, quando houver aí as reuniões, né, de gerência, de diretoria, de acionistas, seja focada em cima desses índices, porque é isso que vai trazer a consciência dos resultados da empresa, ok? Então aqui embaixo, somente para explicar um pouco sobre esses índices, né, sobre o TSR, aí o retorno, né, para os acionistas, ele será os dividendos mais os ganhos de capital, ok? E vai dividir isso pelo preço inicial da ação, tá bem? Só um exemplo, para você medir o que não é como que eu calculo isso. Olha, você vai somar lá todos os dividendos pagos, mais os ganhos de capital que a empresa terá, e vai dividir isso pelo preço inicial da ação, para você saber o que um acionista, né, está ganhando ou perdendo naquele período. E o TBR, né, já o TBR, que é o retorno sobre o total do negócio aí, nós vamos falar aí de um fluxo de caixa mais os ganhos de capital, um fluxo de caixa livre, tá? Que nós vamos aprender a calcular já já. E nós vamos dividir isso pelo valor inicial da empresa, tá bem? Então nós vamos tentar aqui também estabelecer métodos para calcular o valor da empresa durante as nossas aulas aqui nesse curso, tá ok? E o CFROG, né, nós vamos medir aí o fluxo de caixa operacional, que nós vamos chamar de FCO, dividido pela base de ativos, tá bem? Todos esses índices aqui nós vamos destacar mais adiante, cada um deles, ok? Onde pegar essas informações, como calcular. Nós só temos que estabelecer, o próprio GVA já traz a cultura de que esses são os índices importantes, não é? Dentro dessa filosofia, dessa ferramenta de trabalho, ok? Para se seguir, não é? E temos aí o CVA, que é o último índice, que é o fluxo de caixa operacional menos a base de ativos, né? Que será aí o custo de capital mais a depreciação, tá bem? Isso é importante, que será multiplicado, né? O custo de capital, o FCO, menos a base de ativo, vezes aí o WACC mais a depreciação, tá bem? Custo de capital mais a depreciação. São todas fórmulas utilizadas para gestão, como nós dissemos, né? Uma gestão uma gestão através de uma inserção na companhia, de uma cultura nova, de índices onde todos trabalharão com a mesma educação, com o mesmo conhecimento, perfeito? Alinhando assim as conversas, não é? Objetivando, né, aí, o resultado através de reuniões mais diretas, mais assertivas, né, com maior foco, ok? E tendo assim, utilizando também, né, através de todas essas ferramentas, uma grande força, né, ao compliance, ao cumprimento das regras, às auditorias necessárias, ok? Para ver se todos estão cumprindo, né, e fazendo com que a gestão da empresa seja controlada através desses índices, perfeito? Pois muito bem, continuando aqui, já falamos dos índices.
Vamos falar um pouco, então, do fluxo de caixa, ok? Os fluxos de caixa dentro do GVA, como que eles são calculados? Nós vamos pegar lá, então, as vendas líquidas, né? Já vimos lá em contabilidade, receita bruta, né? Menos lá o de dia lá, né? As devoluções, os abatimentos, não é? Enfim, e nós vamos chegar às receitas líquidas de vendas, ok? Chegando às receitas líquidas de vendas, nós vamos abater lá os custos, né, e despesas operacionais, tá bem? O que está embutido dentro de custos e despesas operacionais, tudo, né, menos o que não inclui as despesas de depreciação, amortização e despesas e receitas financeiras, tá bem? E com isso nós vamos chegar ao cálculo do EBITDA. Esse índice é muito utilizado, muitas empresas param por aqui. O GVA vai mais a fundo, ele leva inclusive esse fluxo de caixa mais adiante e todos aqueles índices que nós vimos antes. Ou seja, o EBITDA por si só já serve como um bom parâmetro aí, né? O que é o EBITDA, né? Esse Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Nada mais é do que o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse índice por si só, ele já é um índice bastante forte aí para todos que atuam na direção, não é? Nos níveis estratégicos da empresa. Como nós estamos falando de uma cultura aqui, nós queremos aprofundar isso, levar isso até o nível tático, né? E até em alguns pontos no nível operacional, onde haja entendimento da ferramenta, ok? Então, nós não queremos apenas um índice, o EBITDA ele é um índice que pode servir para ajudar, não é, na gestão da companhia. Mas nós queremos que toda a equipe da empresa participe, não só aqueles envolvidos no nível estratégico da empresa, não é, que estão aí mais preocupados com os ganhos, não é, antes aí de juros, né, de taxas, de impostos, depreciação e amortização, ok? Aí nós vamos, para calcular aqui o fluxo de caixa dentro do GVA, depois de calcular o EBITDA, vamos abater o imposto de renda, tá bem? Dentro da cultura do GVA e da FGV, eles chegaram num valor médio de 34% do lucro operacional, ok? Para calcular como imposto de renda. É óbvio que isso vai depender de empresa para empresa, tá bem? Nós estamos pegando aqui um exemplo, uma média, mas de acordo com o lucro, né, de cada empresa, de cada segmento no mercado, isso pode ser alterado. Então, cada empresa vai construir aqui o seu, tá bem? Mas a fórmula é essa, menos aí o imposto de renda. A média pode ser estabelecida para cada negócio. Com isso, nós calculamos o fluxo de caixa operacional, ok? Aquele fluxo de caixa que o dinheiro quase está na mão ali. Ele não está na mão ainda porque ele não é o livre. Para ele ser um fluxo de caixa livre, nós vamos abater os investimentos líquidos, né? Tanto o fixo quanto o giro. Os investimentos em ativo permanente, não é? Exceto aquelas participações societárias, não é? Que você aplica mais dinheiro na empresa, e o capital de giro, ok? No período, né? Naquele período, deduzindo do valor recebido por baixo de imobilizado, ou seja, se vendeu um imobilizado, ele não pode entrar aqui nesse fluxo de caixa livre, ok? Ele vai para a empresa, obviamente, para o caixa da empresa, mas não para o nosso cálculo aqui dentro do GVA, porque ele vai distorcer os resultados, e nós estamos aqui tentando fazer a gestão da empresa através de índices, não é? Através de medições, padrões, onde todos obedeçam regras, e por isso a fórmula fica estabelecida desta maneira, para que não haja distorções, perfeito? Muito bom. Além então do fluxo de caixa, vamos só esclarecer aí a questão aí do custo do capital, ok? O que é esse custo de capital? É o custo do capital próprio, que é o patrimônio aí, ou o CAE aí, né, que é o equity, o PL, né, que é o PL dividido aí
pelo endividamento que nós aprendemos a calcular lá em análise de balanço, né? O endividamento é o passivo, ok? O passivo circulante e não circulante. É o endividamento com terceiros, perfeito? E mais aí o KD, né? Que é o custo desse endividamento, não é? Você vai... os juros, né, que você paga, a alíquota de imposto de renda, enfim, qual que é o custo desse imposto de renda. E isso, né, qual que é o custo desse capital, ok? Então é o custo do capital próprio, o custo de capital de terceiros, ok? O custo do endividamento. Com isso você fechará o custo do capital que você tem para operar, para toda a empresa, ok? E todos esses custos, tanto o patrimônio líquido quanto o endividamento, eles devem ser avaliados ao valor de mercado, ok? Não só o valor contábil, não é? Nós já vimos lá que você pode possuir valores, né, em contabilidade geral, você tem valores de mercado e valores contábil, não é? Os valores de mercado são utilizados aqui nos cálculos financeiros, vamos dizer assim. O custo de capital, ele nos atrela, não é um benchmark, um benchmark, né, de lucratividade, ou seja, ele nos aproxima, né, olha, o que nós buscamos de lucro, não é? Não é uma taxa de corte, não é uma regra, mas ele estabelece, olha, o custo de capital é tanto, óbvio que eu quero ter, né, por exemplo, você fala, olha, eu tenho ganho de mercado com dinheiro aplicado no mercado, em títulos do Tesouro, por exemplo, lá pela taxa Selic, não é? Se você quer ganhar um pouco mais que aquilo, você vai estabelecer, né? Você vai medir esse custo de capital aqui dentro da sua empresa e verificar, não é, o quão próximo ele está dessa taxa de Selic. É óbvio que todos querem um investimento acima da taxa de, né, com um retorno acima da taxa Selic, pelo menos, ok? E também ele será um benchmark aí do próprio TBR, né, do retorno total do negócio. Aí quando você compara com a concorrência, com empresas do mesmo porte, né, ou até no mesmo segmento, ou até no mesmo produto que você tem, né, qual que é o índice, o que eles têm de retorno, não é, anual, analisando o balanço dessas empresas, ok? Aí você verificará se você... não é uma meta, não é porque um cara ganha tanto que você vai ganhar tanto. Você pode estabelecer ali um retorno maior ou menor, dependendo da cultura da sua empresa, ok? Às vezes você prefere trabalhar para ganhar mais em escala, não é? E outros não, outros preferem trabalhar para ganhar mais na venda de um único produto, enfim. E aí você, através do seu planejamento estratégico, definirá, né, qual é o seu TBR, qual é o índice que você vai seguir, ok? E por último aí o cálculo de valor, não é? Que nós vamos chegar aí à taxa de descontos, né, dos fluxos de caixas livres futuros, ok? Que nós vamos calcular. Então é como se estivesse construindo um budget, não é? Você vai colocar quais são os custos ao longo dos anos e também você vai com isso calcular quais são os fluxos de caixas livres, quais são o total, né, do total do dinheiro que nós vimos no slide anterior aí, que falava do fluxo de caixa, ok? Nós vamos calcular os fluxos de caixas livres, né, dos futuros, ok? Para ter aí uma noção bastante coerente, uma noção bastante grande, um conhecimento profundo sobre essa questão de custo de capital e índices e fluxo de caixa, ok? Tudo isso é bastante importante para os nossos assuntos aqui. Vamos falar então um pouco aqui também sobre risco, ok? O que é o risco, né? É definido como uma variação dos retornos efetivos em relação ao retorno esperado, não é? Ou seja, um investimento é sem risco quando o retorno efetivo é sempre igual ao retorno esperado. Então, quando você faz um planejamento estratégico na empresa e você tem os nossos índices lá que nós estamos falando, né? Nós calculamos lá os fluxos de caixas
de caixa livre, né? Futuros, calculamos todos os índices e alcançamos os resultados. Então, o nosso risco é zero. Quando nós não alcançamos esse resultado, então nós medimos, né, qual é o nosso risco. Então, através do que? Através aí do CAPM, aí, né, o Capital Asset Pricing Model. É um modelo de preço, né, dos seus investimentos, dos seus recursos, né, dos seus bens, ok? Então nós calculamos aí o que utilizando aí o RF, aí uma taxa livre de risco, não é? Não imune à inflação, obviamente, né? Mais o MRP aqui vezes o beta, né? O MRP é o risco, né? O Market Risk Premium, o retorno de mercado acima da taxa de livre de risco, e o beta seria aí a medida de risco, tá bem? Isso aqui é uma fórmula, tá bem? Para calcular o risco, mas é um índice, né? Como nós falamos, para ficar mais fácil, é só você calcular aquilo que você desejou e aquilo que você atingiu. E com isso você vai calcular qual a taxa de risco do seu negócio para o futuro, para que você consiga atualizar, não é? Você vai olhar para o passado e vai planejar o futuro, né? Olhando o passado, mas olhando também tendências, olhando o futuro, ok? Olhando a maneira como você vai admitir o risco dentro do seu negócio. E cada vez que você conseguir fazer um planejamento, né, mais perto daquilo que é efetivo, o seu risco vai diminuindo. Por isso nós precisamos construir todos os índices, né, financeiros que falamos aí, todos os índices de fluxo de caixa, e também entender muito bem o custo do capital, ok? O custo do capital de terceiros, de capital próprio, né, de depreciação, de investimentos, não é? De fluxo de caixa, de capital de giro, tudo isso está embutido dentro da ferramenta que nós estamos tratando aqui, tá bem? Muito bom, então vamos dar uma paradinha aqui, voltamos na próxima aula. Até aqui eu agradeço, muito obrigado, até mais.